Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar sobre Coração de Dragão 4, A Batalha pelo Coração de Fogo. Esse é um dos piores filmes de Coração de Dragão que, eu assisti. Ele não é tão ruim quanto o segundo, muito longe, assim, porque o segundo tudo é insuportável. A história, os personagens, aí dá o olho só de lembrar. Mas enfim, ele não é tão bom quanto o terceiro, e o terceiro já é ali de sua qualidade duvidosa, baixa. E esse consegue ter um cenário inferior. A história não é lá essas coisas. Os personagens também não são tão envolventes. Tem personagem envolvente? Tem, que você gosta e tal. Mas enfim, não é tão bom assim quanto o 4. Eu me diverti menos assistindo ele do que assistindo o terceiro. Mas ainda assim, dá pra entreter. Pois bem, o filme começa ali mostrando o nascimento de duas crianças. Quem são essas crianças? Elas são netas do protagonista do filme anterior. Porque quando ele se tornou rei, né, lá teve os seus dragões e tal, ele acabou se tornando um homem muito ocupado. Ele teve um filho, ele não dava muita atenção para esse filho porque ele era muito ocupado. E aí o filho acabou se tornando mais próximo da mãe. E até mostra lá uma ceninha deles, admirando a natureza, porque ele admirava muito a natureza por causa da mãe dele. E além de admirar a natureza, ele odiava os dragões. Por que ele odiava os dragões? Nenhum gosto, assim, dá um ranço desse personagem. Ele aparece bem pouquinho, mas toda vez que ele aparece me dá ódio. Porque ele é bem problemático. Pois bem, ele odiava os dragões porque ele culpava os dragões pelo seu pai não ser próximo dele. O meu pai não tá aqui por causa daquele maldito dragão, algo assim. E, eventualmente, ele acaba fugindo. Ele vai viver como um camponês. Ele abandona a riqueza, o conforto da família real e vai viver como um simples camponês. Ele se casa com uma mulher qualquer lá e ela acaba engravidando e morrendo no parto dessas crianças. E um detalhe é que essas crianças elas nascem um pouquinho dragões, né? A menina, ela tem uma marca no rosto de escamas e o menino, ele nasce assim com marcas de escama na costa. Enquanto ele é super forte, se eu não me engano, ele tem a força de 5 homens. Enfim, 5 ou 10 homens, mais ou menos. Depende do homem também, né? E ela controla o fogo. Então eles nascem assim com esse negocinho e eles se perguntam, né? Perguntam pro pai assim, porque a gente nasce assim. Ele fala que é porque eles foram amaldiçoados por uma bruxa. Então eles são assim porque eles têm uma maldição. E esse cara é bem problemático mesmo, porque ele odeia meio que a filha, porque ela tem esse negócio de brincar com fogo, assim, lá tem essa atração pelo fogo. Aí quando ele percebe que ela tá manipulando o fogo, ele chama ela de bruxa. E aí ele não gosta muito dela também, porque ela tem a marca no rosto. Então, toda vez que ele olha pra ela, no rosto dela, ele vê a marca. O filho, ele não tem, nossa, ele tem super força, mas não é tão perceptível. Assim como a marca nas costas dele, ele não vai ficar toda hora olhando. Então, ele sempre prefere mais o filho. E o filho, ele tem, assim, uma interação melhor com o povo. Ele brinca, ele joga um charme para as garotas lá da vila e tal. Enquanto a menina, ela sempre quando vai pra vila lá, ela cobre o rosto. Isso assim é bem rapidinho, mas é o suficiente para mostrar como esse pai, ele trata diferente o filho da filha, mas mesmo assim, ele ainda desconta de certa forma a morte da mãe deles, né, neles, mas não só neles, mas principalmente nos dragões. Esse cara odeia muito dragões. Pois bem, o protagonista do terceiro filme, ele já tá aqui velhinho, já tá morrendo, sim, e tá com o pé na cova. E o dragão, né, ele acha que ele também vai pro saco, porque afinal, quando um cavaleiro morre, o dragão também morre, afinal, eles dividem um coração. Só que, quando o rei morre, o Draco não morre. Ele fala, eu estou vivo. Por que eu estou vivo? E ele explica, ele fala que ele sente uma ligação com alguém. Ele sente que ele tem essa ligação. Ele fica ele nunca sentiu essa ligação antes, porque a ligação dele com o rei era que nem um sino grande, batendo forte, enquanto essa é algo tipo um sussurrar, é algo muito
pequeno assim, mas ainda tá lá, ainda existe. O coração dele também tá com esse fulano aí. E o Dragon acaba indo, né, fazendo ali uma busca para saber quem é que tem essa conexão com ele. Pois bem, ele encontra um menino que não é mais um menino, ali ele já tá um homem, né, ele já é xerife. E o Draco acaba encontrando ele e fala, ó, você vai ser rei, a gente tem uma conexão, pipipi, popopó. Tá tudo certo ali, ele fica sendo rei. Só que aí você, tipo assim, pergunta, ué, cadê a menina? Cadê a irmã dele, a irmã gêmea? Pois bem, ela... Pois bem, aconteceu o seguinte. Quando eles eram assim, tem os seus 15 anos, já tava ali mais ou menos adolescente, ela acabou, sem querer, tacando fogo na casa do pai dela. E aí, eventualmente, o pai dela morre. Então, o menino fala, olha, eles vão te chamar de bruxa, eles vão te queimar numa fogueira, então é melhor você sair. E ele vai e fala, né, bora sair, bora fugir juntos. Ele fala juntos. Só que quando chega lá no barquinho, ele manda só ela, ele fica. Porque ele pode se esconder, ele pode se passar por, entre aspas, normal, enquanto ela não. Então ela vai, ela é mandada lá pra outro canto, ela é vendida como escrava, ela sofre uns bocados. Só que ele fica lá vivendo a vida dele normalzinha, né? O Drago aparece, ele se torna rei, só que ele não é um bom rei, tipo, ele é assim, né, um cara mais festeiro. Então, ele vai pouco governar e vai mais curtir a vida, aproveitar agora que ele é rei pra ficar com mulheres e beber, comer, fazer essas coisas boas, entendeu? Só que a irmã dele acaba se aliando com os vikings. Porque como ela controla o fogo, o cara lá, ele é tipo um lorde, ele é alguém importante. Que era o dono dela, né, porque ela se tornou escrava. Pois bem, ele percebe que ela consegue controlar o fogo. Que o fogo não queima ela, pipipi, popopó. E ele fala, nossa, você tem os poderes de Odin, pipipi, popopó. Fica lá bajulando ela, fala que vai servir ela. E ela fala que quer ir atrás do irmão dela. Pois bem, eles vão lá. Ela descobre que ele é rei e ela fala, eu devia ser rainha porque eu sou a mais velha. Então ele fica tipo assim, ah, eu sou homem, então eu tenho que ser o rei. E ela fica tipo assim, ah, eu sou a mais velha, então eu tenho que ser a rainha. E ela fala, eu controlo o fogo. E ele, sou super forte. Então eles ficam nesse nhinhinhinho, e fora que ela tem ali um exército, né, de vikings. Enquanto o irmão dela tem um exército lá do reino dele, né, que ele tá governando. E o Drago, ele fica tipo assim, bora ficar em paz? Bora? Só que eles continuam tretando, pipipipopopó, até que ela, na surdina, no meio da noite, acaba roubando o fogo do dragão. Por isso que é a batalha pelo coração de fogo. Porque ela pega, rouba o coração de fogo. Lembra que lá no segundo filme tinha um papo de pulmão de fogo e pulmão de gelo, que o chinesinho lá, acho que ele era chinês, ele tava tentando explicar pro dragão lá que não sabia como era ser um dragão? Pois é. Aí ela vai e rouba o coração de fogo, ela guarda num negocinho, num colazinho, e ela consegue usurpar ali meio que o trono, né? Ela expulsa o irmão dela, ela se torna rainha. Um cara lá, né, que falou que, nossa, você tem os poderes de Odin, que bajulava ela, que, nossa, ele é um escroto. No início ele, tipo assim, parece só um pau mandado, só que aí ele se rebela contra ela, porque ela consegue se tornar rainha, ela consegue. Só que ele se rebela contra ela quando ela consegue se tornar rainha, e ele acaba prendendo o Drago, e ele quer o quê? Ele quer o poder dela, ele consegue um jeito ali de tomar o poder dela, ele quer ter esse poder pra ele, e ele fala mal dela, tipo assim, ah, era horrível beijar o rosto dela, parecia que eu tava beijando um lagarto por causa das escamas, né? Então ele ficava dando uma humilhada nela, e ele é ruim que só, ele é ruim que só. Ai, dá um ódio desse personagem. Mas eventualmente o irmão dela volta, né? Ele volta entre o rabo e entre as pernas ali. Eles se juntam, né? Tenta salvar a irmã dela, pipipipopopó, pra poder salvar ali o Dragon, né? Os negócios. Acontece uma batalha final. E o final desse filme, ele é meio parecido com o final do primeiro filme. Isso porque o Drago acaba ficando ferido. E eles dão os seus poderes para o Drago, né? Ela dá o fogo, ele dá a força. E eu acho essa parte muito tosca, porque ele aperta uma pedra
E ele fala, a força de um homem. Aí ela coloca assim a mão no fogo e aí fica tipo assim, queimou. E eu acho, tipo assim, dava pra fazer melhor, dava pra fazer melhor. Só que, viu, o que tem de parecido com o primeiro é que o Drago, ele acaba meio que pegando esses poderes e ele acaba morrendo, né, de certa forma, e indo lá pras estrelas, que nem lá no primeiro filme. Só que a cena do primeiro filme é mais bonita. Ao pensar que o filme é muito mais antigo, lá da décadas mais velho, e tem um efeito especial dessas estrelas muito melhor do que esse primeiro, desse quarto no caso, né? E se você comparar o visual desse quarto com o terceiro, você vai perceber uma diferença que esse é realmente mais pobre. Porque eu falei lá no vídeo do terceiro que ele passava um ar assim de baixo orçamento, só que ainda dava para relevar, sabe? As cenas da floresta é floresta mesmo, dá ali para convencer. As cenas da vila, a maioria ali é meio escuro, então, tipo, dá para disfarçar, aqui não fica tão boa assim, pipi, pipopó. Dá um ar de Idade Média. Tipo assim, fica meio a primeira temporada de The Wish? Fica. Mas esse segundo, esse quarto, no caso, me lembra muito o cenário de Chapolin, porque tem uns momentos que fica muito mal feito. Às vezes dá pra disfarçar e tal, relevar, só que ainda assim fica mal feito. Além de ele ter um roteiro inferior, de certa forma não é tão clichê, né, se comparado com o terceiro. Mas a história deixa algumas pontas soltas, outras coisas ficam mal explicadas, outras são forçadas. Então o roteiro é inferior, bem inferiorzinho até. Fora que ele é menos divertido. Eu falei que o terceiro filme ele tinha um alívio cômico que era aquele aprendiz de mago. Só que pelo menos em alguns momentos ele me fazia rir, ele me fazia divertir. O filme tinha alguns momentos que eram engraçados. Só que esse não me lembro de rir. Fora que a proposta dele é ser mais sério que esse terceiro. Só que ainda assim ele tenta se levar a sério demais. Eu acho que seria um melhor filme se ele fosse um pouquinho mais galhofa, se ele tivesse menos cenas de vergonha alheia, porque como eu falei lá no final, ele aperta uma pedra e ele fala a força de um homem. E ela toca lá no fogo e queimou. E a cena, tipo assim, tanta vergonha alheia é mal dirigido, assim, em alguns momentos. Então, tipo, ai, parece que eu tava assistindo Crepúsculo. Mas enfim, ele me diverte, dá pra entreter, dá pra entreter. Eu gosto de dragão, o dragão assim, até que seu jeito tá bem feito, mas ainda assim é inferior aos outros. Enfim, é isso. Obrigada por assistir até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal. Tchau!